Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Existe uma casa na Serra do Rosário, em Sobral, no Ceará, que passou a ser chamada de assombrada e amaldiçoada. Em meio a uma paisagem maravilhosa, com riachos, nascentes e uma vegetação nativa, está uma casa simples, que muita gente diz ser sombria. Particularmente, quando eu vi pelas fotos e pelas imagens, eu achei que aquela casa da fazenda bem aconchegante, ao menos de longe não me passou a impressão de ser tão cheia de energia ruim. Mas o seu passado e os relatos de antigos moradores da vizinhança dizem que eu estou completamente enganado, pois naquele local pessoas foram assassinadas e outras tiraram a própria vida, e os seus espíritos continuam no mesmo lugar. Mas não é só isso, pois tem uma surpresa, uma descoberta de um antigo morador que pode ser a resposta para tantas tragédias e manifestações. A casa de Sobral tem mais de 100 anos de idade e foi construída por um homem viciado em jogos, tão viciado que se reunia com outros homens com o mesmo vício e faziam apostas altas em dinheiro, tudo sempre com muita bebida. Quando soube que no distrito vizinho de Jordão haveria uma espécie de campeonato de baralho e que seria realizado na casa de um outro jogador compulsivo, viajou até lá para participar, levando consigo bastante dinheiro e a certeza de ser o melhor dos jogadores. Só que, para sua surpresa e decepção, haviam outros bem melhores do que ele, e a consequência foi que o jogador de Sobral acabou perdendo todo o seu dinheiro, ficando assim com uma dívida absurda. No desespero, usando a sua boa lábia, ele conseguiu convencer ao cobrador para que lhe desse uma revanche e que seria em sua casa em Sobral. Caso ganhasse, a dívida seria perdoada, mas se perdesse, pagaria tudo o que devia. E o desafio foi aceito, e a partida foi realizada alguns dias depois. Só que o jogador de Sobral acabou perdendo tudo novamente e ficou com uma dívida ainda maior. E é lógico que ele não tinha como pagar. Foi então que pediu ao adversário para que esperasse por ele, pois ele iria pegar o dinheiro no quarto. Ao voltar, ao invés do pagamento, trouxe a sua espingarda e atirou no peito do homem que não teve qualquer chance de defesa. Depois de ter a certeza de que o outro estava morto, ele acabou fugindo. A polícia passou um bom tempo procurando por ele, mas nunca conseguiram encontrá-lo. Mas mesmo assim, ele conseguiu vender a sua casa para José Gonçalves Pereira, que morou nela até a sua morte, deixando assim de herança para os seus filhos. Mas pelo que contam, desde aquela época já era possível ouvir passos pela casa e também presenciar o que eles chamam de visagem, ou seja, fantasma, provavelmente do jogador morto pelo antigo dono. Conta-se também que 2 rapazes teriam tirado a própria vida, se enforcando nessas peças que chamam de armador. Eu não sei para que isso serve, acredito que não seja específico para enforcamento, mas eu acho que pode ser para pendurar redes. Porém, existem algumas controvérsias sobre como, de fato, esses 2 lavradores teriam morrido, já que algumas pessoas chegam a dizer que teria na realidade sido um assassinato,
e que infelizmente eu não consegui encontrar o que teria acontecido e nenhum motivo para que os dois tirassem a própria vida, se é que foi esse mesmo caso. O que é certo é que isso fez com que a energia da casa fosse aumentando muito, no caso a energia ruim, e depois chegando a ficar insuportável morar naquele local, exatamente por causa disso. Os descendentes de José Gonçalves já não queriam mais a casa e a venderam mais uma vez, e um novo morador parece não ter sido avisado que estava comprando uma casa completamente assombrada, mas que não demorou muito para que descobrisse isso. Ele chegou a contar a um repórter os vários fantasmas e manifestações que presenciou, e tudo começou com o som de pés se arrastando em passos pesados durante a noite. E em uma madrugada, ele acordou com um homem mascando fumo e cuspindo pela casa. Ele também via muitos vultos e sombras circulando dentro e também do lado de fora. E isso acontecia a qualquer hora do dia. Ele percebeu que a coisa não tinha hora para acontecer. Quando em uma tarde, cerca das 16 horas, ele estava fazendo algumas tarefas no quintal e escutou alguém o chamando. "Ô de casa!", vindo provavelmente do portão, mas quando olhou, não havia ninguém. É claro que a essa altura ele já sabia que dividia a sua casa com assombrações e foi procurar saber a história pregressa da casa e descobriu tudo, mas mesmo assim continuou vivendo ali. Só que teve uma coisa que fez com que ele saísse da casa de vez, e foi um tiro. É isso mesmo, um tiro. E quando ele estava se preparando para dormir, ele ouviu um tiro muito alto vindo de um cômodo. Esse cômodo ele chama de Casa do Caixão. É um quartinho separado da casa principal, onde guardava a farinha em uma grande caixa. O homem saiu correndo e assustado para ver o que foi aquele tiro. Achando que era uma pessoa, ele disse: "Pois dê outro." E na mesma hora, um outro tiro vindo sabe-se lá de onde, acabou pegando bem perto de onde ele estava. E mais uma vez, é claro, não tinha ninguém ali. Foi então que o homem viu que além de ter assombração na casa, era algo ruim, e mais depressa acabou vendendo, sendo que dessa vez quem comprou foi o senhor Chico Bastos, para morar com seu irmão. E as noites dos dois não foram nada sossegadas, porque eram passos, vozes, batidas e coisas caindo e se quebrando, e muitos vultos que atravessavam de um quarto para o outro. Isso sem contar no ar pesado e frio o tempo todo. E olha que para uma casa ser fria bem no sertão do Ceará, é porque com certeza havia assombração. Os irmãos também ficaram sabendo das mortes na casa, mas tinham se mudado há pouco tempo, então decidiram ficar como estava e tentaram se acostumar a tocar a vida daquele jeito mesmo. Mas seria uma tarde bem comum que finalmente os irmãos iriam descobrir o porquê da casa onde moravam havia atraído tantas mortes e tantas assombrações. Muita gente acreditava que seria por causa de alguma botija que estaria enterrada no terreno. Para quem não é do Nordeste e não deve saber, botijas são potes de barro, onde antigamente eram colocadas moedas, joias, coisas de valor, pois os bancos estavam muito longe ou às vezes ainda nem existiam bancos. Então, essa era a maneira que os donos da casa tinham para proteger o seu patrimônio. As botijas são ímãs para fantasmas, porque geralmente os próprios donos permanecem na propriedade mesmo depois de mortos, para que ninguém mexesse no que é deles. Uma outra coisa que dava a certeza de ter uma botija era a presença da Mãe do Ouro, que pairava muitas vezes pela região. Mas enfim, parece que botija não tinha. Mas o senhor Chico achou uma outra coisa. Ele estava cavando nos fundos do terreno para construir uma fossa, quando encontrou um pote de barro. E aí, os olhinhos do senhor Chico brilharam. E não é que tinha mesmo uma botija? E pelo tamanho deveria ter bastante coisa.
mas quando colocou a mão dentro do pote para retirar o que tinha, nem moedas e nem joias. O que ele puxou foi um osso humano lá de dentro, e tinha muito mais. Até que, por fim, quebrando o pote, foi encontrada uma ossada completa. Claro que aquilo o assustou bastante, mas os ossos acabaram ficando por ali mesmo no chão de terra, e tudo iria ficar somente como um achado macabro. Lógico, se o filho do senhor Chico não tivesse contado na escola o que viu, o menino também contou para a pessoa certa, um professor de história, que ficou empolgadíssimo e imediatamente entrou em contato com o pessoal do museu, e em pouco tempo a casa do senhor Chico estava lotada de gente do museu, repórteres e, é claro, cheio de policiais. E não foi muito difícil deduzir o que acontecia. Os historiadores já sabiam que se tratava de uma urna funerária, e pela forma como o cadáver foi colocado ali, eram restos mortais de um indígena. Os povos indígenas da região e de muitos outros lugares costumavam enterrar seus mortos longe de onde moram, e eram colocados em umas urnas de barro, com os corpos completamente esquartejados. Eles já sabiam também que na serra, em meio à mata e bem escondidos, viveu há muito tempo o povo indígena Tapuia. Eles ficavam bem afastados, porque não queriam nenhum tipo de contato com os colonizadores. Mais tarde, foi comprovado por vários artefatos encontrados lá. Artefatos esses que foram destruídos por um trator. Respeito zero à história. Também é certo que haja muitos outros cadáveres no terreno, mas não foi possível ter a certeza disso, porque não há recursos para escavar e nem estudar. Uma casa foi construída em cima de um cemitério indígena, um campo santo, em um lugar sagrado, que perturbou aquelas almas que mostraram, através de tanta atividade sobrenatural e de tantas mortes e assombrações, que eles não aceitam a invasão em seu lugar de descanso. Hoje, ninguém mais mora na casa de Sobral, justamente por causa das assombrações. Ela não está abandonada, muito pelo contrário, ela está limpa e bem cuidada, pois os moradores apenas acharam que seria melhor assim